Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. No vídeo de hoje do canal, é claro, tudo sobre os bastidores do São Paulo na busca pelo novo técnico e tem favoritaço aí na conta. Então, não perder tempo não, vambora pro vídeo. Bom, que bucha, hein, meu? O cara vai estrear já em Guayaquil contra o Barcelona numa Libertadores. O cara não é brasileiro, é estrangeiro, a não ser que ele seja um sul-americano. Ele não faz a menor ideia do que seja Guayaquil, do que seja Libertadores, talvez só por livros. Então, teremos fortes emoções, me parece, né? É uma bucha razoável num jogo que o São Paulo, se perder, começa a se encalacrar fortemente na Libertadores. Que jogo, hein, para esse cara estrear, sendo o que vai ser, um estrangeiro, que a gente não sabe se é europeu, se é sul-americano e tal. Se for sul-americano, menos mal, o cara vai ter pelo menos uma noção do que é isso. Mas se o cara for o Carvalhal lá, que estão falando, sei lá, tô chutando um cara qualquer aí. Esse cara não sabe o que é Guayaquil, nunca foi para lá, não sabe como é que é o Equador, não sabe a logística, acha que é como na Europa, que vai pegar um trem em meia hora, tá no outro lugar, e não é isso, nada disso. Ele não sabe como é que é o clima, a torcida, não sabe nada. Vai chegar lá no escuro absoluto, essa é a ideia do São Paulo. Muitas emoções pela frente, hein, me parece. E acho que essa pressa aumenta a partir do momento que o São Paulo estreia mal no Brasileiro, é o único time que perdeu 2 jogos, tá na lanterna, e que, obviamente, esse jogo, até pela largada ruim do Brasileiro, tem uma importância ainda maior da Libertadores, porque pode significar a perda do segundo lugar, e aí o São Paulo teria que fazer o segundo turno, recuperação também na Libertadores, além da recuperação no Brasileiro, ou seja, ameaçando a temporada. Antes de entrar aqui nos nomes, eu vou ler a despedida do Carpini. Manda. Vamos lá, eu tô abrindo aqui. Muito bem, enquanto isso eu vou dando uma lida numa galera aqui. Felipe Sartin, sempre com a gente, não deixem o Rafinha trazer ninguém, diz ele. O Rafinha é um dos líderes. William Wendel, boa noite. Rodrigues, né? A escolha dos Rubel Dias seria o começo de um rompimento com relação ao Muricy? Não sei se rompimento, mas eu acho que o Muricy perderia espaço. Ele acha que ele já vai perder naturalmente com a chegada de um estrangeiro, mas... Isso, o que a gente falou desde o começo. Acho que vocês estão acompanhando os bastidores desde o começo, que o Muricy não teria o voto final, que o processo está sendo comandado todo ele e centralizado pelo Belmonte, que está quieto, né, não está falando com ninguém. E mais que isso não significa necessariamente que o Muricy saia do São Paulo. Não. Né? Que o Muricy tem aqui, desta vez, num trabalho de equipe de escolha, que concordar ou topar, eu acho que se ele tiver algum veto, talvez isso até seja colocado em consideração, mas que hoje ele não vai definir por ele, não vai ser a vontade dele que elegerá o novo técnico do São Paulo. Né? Essa é a situação depois da escolha do Carpini, que não deu resultado. Vamos lá ler o Carpa. Tiago Carpini, não tem mensagens subliminares, tem apenas digamos, a despedida. A despedida. Muito obrigado, São Paulo Futebol Clube. Hoje chegou ao fim meu ciclo em um dos maiores clubes do mundo. Foram um pouco mais de 100 dias de uma constante... Nossa, foi bastante tempo. Brincadeira à parte, ele durou apenas 18 partidas, foi o técnico de menor tempo de duração da era Casares, né? 18 partidas, 100 dias. Foram um pouco mais de 100 dias de uma constante batalha para deixar essa instituição ainda melhor do que a encontrei. Uma experiência única, marcante e desafiadora, com muitas vitórias e algumas derrotas. Em pouco tempo escrevemos páginas importantes da história do clube, sendo um dos mais jovens treinadores a ser campeão pelo São Paulo. Casares até postou o pôster da Supercopa com o Carpini, né? E isso ficará para sempre. Tivemos grandes momentos e outros não tão felizes, mas o que fica é o sentimento que lutamos e deixamos um legado positivo ao São Paulo. Resta agradecer à diretoria pela confiança em mim, o presidente Júlio Casares, Rui Costa, Belmonte, Muricy, também a todos os funcionários, departamentos de futebol, médico, equipe de apoio, comissão e staff. Mas principalmente minha gratidão ao grande elenco de atletas com quem tive o prazer de trabalhar e que certamente ainda terão sucesso neste ano. E levantarão troféus. Anotem o que eu digo. Existem grandes coisas reservadas a vocês. É tipo o Dorival, só que o Dorival estava no tete-a-tete com eles. Por fim, mas nunca menos importante, agradeço de coração ao torcedor do São Paulo, que sempre me apoiou. Sei que existem momentos em que tudo fica mais difícil, mas vocês seguiram lá ao nosso lado, nos impulsionando. O São Paulo é você, torcedor, viu, Tironi? Sem chorar, por favor, Tironi.
Hora de buscar novos rumos com o coração leve, viu, Tironi? E a mente cheia de boas memórias. Obrigado, São Paulo, que o caminho seja de sucesso. Aí o Casares também postou, o Carpini curtiu, o Belmonte também postou, o Carpini curtiu. Depois disso, acabou meio-dia, todo mundo postou, aí foco nas entrevistas finais, certo? Sim. Entrevistas finais. Aí, o São Paulo fez a partir do domingo, uma sondagem, digamos, jogou uma rede gigante de peixes para nomes estrangeiros espalhados por aí, empresários, tomou um monte de nãos prévios, caras que poderiam ter grande repercussão, mas que ou estão empregados ou estão esperando ofertas europeias depois da janela que vai se abrir daqui a pouquinho, ao fim da temporada europeia. Está acabando a temporada europeia. Como eu sempre falei aqui, a dança da cadeira de técnicos na Europa vai ser a maior dos últimos tempos, com um monte de time gigante trocando de treinador e aí fazendo a roda girar. Liverpool, Bayern de Munique, Barcelona, tudo trocando treinador. Aí começa lá, Mourinho, que é assim, o cabeça, Mourinho, sondado lá no início, além da grana completamente inviável, não quer trabalhar no Brasil no momento. E alguns outros não o São Paulo foi tomando, agora não é o momento, agora não posso, e tudo mais. O São Paulo sim fez uma videoconferência, também com o Crespo, isso é verdade, para saber das suas possibilidades. O cara está lá na semifinal da Champions Asiática, além de ter uma grana para receber do São Paulo e tudo mais, além de outros técnicos que o São Paulo já tinha entrevistado em outros momentos, como o Diego Alonso, uruguaio, que não vem agora, está aguardando uma proposta europeia, e a maioria de europeus mesmo, portugueses, etc., para saber das possibilidades. Existem alguns empresários intermediários brasileiros que estão com uma procuração, um documento do Rafa Benítez oferecendo o Rafa Benítez aqui no Brasil. E houve, né, um oferecimento, ofereceram, né, no São Paulo, foi um dos clubes, e o São Paulo olhou e falou, olha, obrigado, vamos analisar aqui e tal. A história que eu tenho é que não passou disso. Ele teria ido demitido? Não, ele já estava demitido. A decisão já estava tomada pela diretoria do São Paulo. A diretoria do São Paulo já estava em contato com outros treinadores aí, possíveis candidatos, e o Carpini foi meio porque não tinha outro para dirigir o São Paulo nessa partida, mas a decisão já estava tomada. Então, sim, ele foi demitido para lá. Eu acho que foi uma barbeiragem da diretoria do São Paulo. Acho que não deve ser o modo como você deve agir, e é muito constrangedor você ver a coletiva, né, do Carpini depois do jogo de ontem, em que, das duas, ou ele estava blefando, ou ele estava achando que ele não seria demitido. Porque ele falou assim, acho que eu não vou ser demitido, porque se o São Paulo quisesse me tirar, já tinha outros caras aí que podem assumir, como de fato aconteceu. Quem vai assumir vai ser o Milton Cruz, que, curiosamente, nas fotos do embarque do São Paulo para o Rio de Janeiro, eram várias fotos do Belmonte com o Milton Cruz, o Casares com o Milton Cruz, o Carpini longe. Então já era quase que um sinal de que Milton Cruz viria aí. Achei a condição muito ruim, mas assim, para ser justo, não é um privilégio do São Paulo agir dessa maneira. Vamos lembrar do time que foi vice-campeão pelo São Paulo no ano passado da Copa do Brasil. O São Paulo foi para aquela final já demitido. O Flamengo já estava procurando outro treinador naquele momento, ele já não tinha mais condição de treinar o Flamengo, e ele ficou até uma hora que acharam outro, e ele foi definitivamente mandado embora. Acho muito ruim a forma como isso foi conduzida, ainda mais que o Casares foi interpelado centenas de vezes ontem lá no sorteio da Copa do Brasil, e sempre falou, não, veja bem, ele está técnico, mas o futebol é dinâmico. Uma conversa meio piada ali. O Carpini já foi para o Rio de Janeiro demitido, hoje foi só o Twitter anunciando. Então agora não posso, e tudo mais. O São Paulo sim fez uma videoconferência, também com o Crespo, isso é verdade, para saber das suas possibilidades. O cara está lá na semifinal da Champions Asiática, além de ter uma grana para receber do São Paulo e tudo mais, além de outros técnicos que o São Paulo já tinha entrevistado em outros momentos, como o Diego Alonso, uruguaio, que não vem agora, está aguardando uma proposta europeia, e a maioria de europeus mesmo, portugueses, etc., para saber das possibilidades. Alguns nomes aí vazaram e tudo mais,
mas vários não tomados nessa primeira rede de pescaria, certo? Certo. Até essa coisa do Rafa, até para não. Muita gente indo lá em cima do Gabriel Sá por conta do Rafa Benítez, em cima da Priscila Senhorões por causa do Domenech. Esses nomes, de alguma forma, foram oferecidos por empresários, até porque são nomes disponíveis. E quando o São Paulo jogou a teia, agora a repercussão de Domenech, que trabalhou no Brasil, no Flamengo, convenhamos, e de Rafa Benítez, que não faz um trabalho bom há muito tempo e foi o cara da final do São Paulo e Liverpool, Chelsea e Corinthians, não foi lá muito animador. E aí, Tino, vai afunilando, vai chegando numa situação em que o São Paulo precisa de um técnico rápido, essa característica que você falou, de ter uma temporada já quase comprometida com o jogo quarto domingo por 3 competições simultâneas, e a questão da grana. Aí o São Paulo vai chegando quase à obviedade de que ou você traz um técnico brasileiro, e aí o São Paulo não quer nenhum, em princípio, nem o Filipão, ou você traz um técnico sul-americano, que é o que a gente está falando aqui desde o princípio aliás, desde que o Dorival saiu, para ser bem mais claro, desde que o Dorival saiu, era esse o cenário, né? Agora é mais difícil não ser esse o cenário nessa época da temporada. Ou é um brasileiro, ou é um sul-americano. E, com um detalhe, da saída do Dorival para cá, entrada do Carpim, vários brasileiros e sul-americanos ficaram indisponíveis, arranjaram empregos. Inclusive, por exemplo, o Diego Milito, ou Gabriel Milito, que foi para o Atlético Mineiro, por exemplo, né? Então, acho que o São Paulo chega nessa situação de funil, alguns nomes nas segundas rodadas de conversação. Hoje o César Luiz Merlo, que é um especialista em mercado sul-americano, conhece bastante as negociações. Foi o cara que, por exemplo, que adiantou a contratação do Galopo lá atrás. O São Paulo ia contratar um jogador, tá, o Galopo, né? Ele postou postou o seguinte: Luis Ubeldia es uno de los candidatos para ser entrenador del São Paulo. Ya existiram los primeros sondajes después de la saída del Carpini. Lo habían buscado antes, pero recién deixava a Liga. Liga é a LDU. Agora está disposto a escutar a proposta. Essa pista, publicada há 1 hora pelo Merlo, vai de encontro àquilo que a gente vem falando há 500 anos. O Zubeldia se não a opção óbvia, uma das opções óbvias e boa para esse momento, por diversos fatores. Primeiro, ele é o atual campeão da Copa Sul-Americana. Ele é o campeão atual equatoriano. Ele já trabalhou na Argentina, no México, na Colômbia, no Equador, na Espanha. Ele é jovem, ele vive um bom momento, ele tem várias ideias boas. A entrevista que ele deu há alguns meses à ESPN Argentina sobre a primeira consulta do São Paulo lá atrás, aquela que o Muricy fala que ele deu uma esnobada, o empresário deu esnobada, é muito interessante. Aliás, essa entrevista eu revi agora, dizendo que ele estava muito ligado em LDU, não era o momento, ele não se sentia preparado para ouvir proposta, queria dar um tempo, e isso já fazem 100 dias, né? Como disse o Carpini, fazem 100 dias. Ele foi convidado na semana passada para dirigir o São Lourenço e não quis. Assim como o Gabriel Heinz, argentino, foi convidado para dirigir o São Lourenço e não quis, que é outro nome também sul-americano disponível, argentino Gabriel Heinz, no mercado, assim como o argentino Schelotto, que tinha sido entrevistado lá atrás no processo de seleção do Crespo. Então, vai chegando nesse funil dos sul-americanos. E convenhamos, entre o Heinz, o Schelotto e o Zubeldia me parece, até pelo temperamento, muito mais afim. E tem um ponto que você falou hoje, e eu concordo plenamente. Para o cara estrear contra o Barcelona de Guayaquil num grupo complicado da coisa toda, ninguém melhor do que o Luis Ubeldia, que dominou o futebol equatoriano, para estrear contra o Barcelona de Guayaquil e se classificar nesse raio desse grupo da Libertadores, certo? Não seria nenhuma surpresa para ele, se ele for contratado, ir para Guayaquil e armar um time para ganhar do Barcelona.
mesmo que ele não conheça muito bem o São Paulo, certo? Então, essas coisas. Traz um português para ir a Guayaquil, né? E depois ir a Salvador, e depois ir a Calama, e depois ir a Belém do Pará e tal. Então, essa situação de funil para um sul-americano acabou acontecendo quase por exclusão. Não era talvez o plano A do São Paulo no domingo. Os caras estavam atirando lá longe, sabe, Tirone? Jogando lá um arpão lá. Mas, cara, e além de tudo, Zubeldia, Heinz, Schelotto, esse tipo de treinador, custam infinitamente menos do que qualquer treinador europeu. Então, pessoal, na noite de ontem já saiu em vários meios de comunicação aí que o Zubeldia parece ser o técnico mais próximo do acerto. É o técnico favorito, por exemplo, do Arnaldo Tironi. Muita gente gosta do treinador que foi campeão da Sula pela LDU, né? Que segurou o São Paulo nas quartas de final com um jogador a menos no Morumbi, levou para os pênaltis e conseguiu passar de fase. E, bem, foi campeão da Sula, só isso, né? Então, treinador sul-americano, menor custo que um treinador europeu. Digo para vocês que nenhum deles me empolga, mas pelo menos é um treinador meio que, por um momento, meio que óbvio, porque ele conhece o time que o São Paulo vai jogar na Libertadores, que é o Barcelona de Guayaquil, porque ele já foi treinador lá e porque ele treinava o rival, né? Recentemente, então ele tem até talvez mais conhecimento do próprio Barcelona de Guayaquil do que do São Paulo, apesar que também ele jogou contra o São Paulo na Sul, acredito que ele tem um certo conhecimento do elenco que na verdade mudou muito pouco e que recebeu bastante novos jogadores, e a expectativa era de um ano tranquilo para o São Paulo. Eu vi de que você tinha reforçado o elenco, tinha trazido jogadores que o São Paulo sempre teve necessidade, que eram os pontas, mas que começou até bem com o Carpini sendo campeão da Supercopa e depois ladeira abaixo. E até por isso, a demissão, que para mim demorou até demais, foi até meio que desrespeitoso com o treinador, porque já não tinha necessidade dele ser técnico contra o Flamengo, né? Já podia ter botado o Milton Cruz já, que é o que vai acontecer contra o Atlético Goianiense. E a expectativa agora é que o Zubeldia tenha um acerto entre hoje e no mais tardar domingo, para que ele possa estar no banco de reserva no meio de semana contra o Barcelona de Guayaquil. Lembrando que é um jogo fundamental para as pretensões de São Paulo na Libertadores, mas também a gente tem que lembrar que a gente precisa começar a pontuar no Brasileiro, já que somos o 19º colocado, apenas atrás do Atlético Goianiense, que será o nosso adversário no domingo em Goiânia. Então, assim, cara, a situação do São Paulo tá tensa, minha gente, tensa. Agora cabe aos jogadores que estão juntarem os cacos, a nova comissão técnica também, e transformar esse bando num time. Acho que qualidade você tem. Não estou dizendo que é o melhor elenco do Brasil, mas é um elenco que te dá muitas opções, até porque em momentos difíceis como foram esses, o São Paulo continua tendo bons jogadores, né? O absurdo é você ver no Globo, no GE e em outros meios de comunicação que o São Paulo emprestou o Nicão para o Atlético Paranaense. Então, quer dizer, o São Paulo em 3 anos gasta 10 milhões de reais com o Nicão. O Nicão faz um primeiro ano pífio, no segundo ano ele vai para o Cruzeiro, no terceiro ano que ele começa a ter alguns bons jogos com o Carpini, ele se machuca, infelizmente, e o São Paulo resolve emprestá-lo até o final do ano, o último ano de contrato, para o próprio Atlético Paranaense, reforçando um rival brasileiro que vai jogar o mesmo campeonato que ele, que é o Campeonato Brasileiro. Cara, a diretoria do São Paulo faz uma pataquada que é inacreditável, né? Sem contar a pataquada do próprio Thiago Carpini, né? Ao contratar, arriscou, praticamente arriscou e detonou o ano, né? Agora o que vier vai vir como salvador da pátria. E aí você poderia ter acertado esse erro no momento que o São Paulo é eliminado no Paulista, mas o São Paulo resolve perder mais aí 40 dias, né? Agora o cara só tem que chegar e resolver Libertadores, Brasileiro, vai entrar a Copa do Brasil contra o Águia de Marabá. Então, assim, e assim, você não escuta Casares, você não escuta Belmonte, você escuta Mereci, tá todo mundo escondidinho aí. Claro, também buscando um novo treinador. Mas para, né, se posicionar, fazer algum tipo de declaração, principalmente algo que incomoda muito o São Paulino, não só o momento, mas essa questão dos machucados ou dos não relacionados, sabe? Pô, cara, toda hora jogador no DM, jogador no DM, jogador no DM. Aí o jogador depois sai da DM, faz mais 1 milhão de tempos pra se preparar. Aí, beleza, ele entra como opção. Quando entra, ele se machuca. Então, assim, são questões aí que o São Paulo tem que começar a clarear. Acho que nunca ficou muito bem colocado na gestão Casares.
questão DM, essas demissões de técnico que o São Paulo meio que cozinha o técnico, né? O cara já demitido, aconteceu com o Rogério, agora aconteceu com o Carpini. E também não dá para deixar de esquecer também que o Dorival é peça-chave em toda essa engrenagem no momento que ele abandona o São Paulo há poucos dias da estreia do Campeonato Paulista, né? O cara que saiu meio queimado aí com o Flamengo, uma maneira esquisita, aí assume o São Paulo, sim, assume o São Paulo que, né, sempre era o time que só participava e consegue ser campeão, bacana, mas a maneira como foi não foi legal, e agora o São Paulo também não soube responder à altura, não soube processar bem essa mudança. Traz o Carpini, você perde aí 4 meses do ano, e agora você tem que recuperar tudo o mais rápido possível com um técnico estrangeiro. Menos mal que é um técnico sul-americano que menos mal conhece um pouco o continente, mas mesmo assim será novidade para ele o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato continental, né? Então, assim, veremos, cara, veremos. A verdade é essa. A expectativa é entender como é que esse técnico vai montar esse São Paulo e como ele vai se portar, né? Porque o São Paulo é um gigante, mas é um gigante que ainda está no momento aí complicadíssimo nos campeonatos em que participa. Então é isso, gente. É o São Paulo buscando um novo treinador, que se você tivesse vendo o vídeo, talvez você já até saiba o novo técnico. O momento é que o São Paulo tem o Zubeldia como favorito, que gostou da proposta e deve ser fechado o quanto antes para que ele possa estrear contra o Barcelona de Guayaquil na Libertadores. O jogo Atlético Goianiense é meio que garantido, que é Milton Cruz, o famoso interino, né? Haja jogo de interino, mas está lá Milton Cruz firme e forte, quer goste, quer não goste. E vamos ficar de olho e acompanhar aí como é que serão os próximos dias na Barra Funda e no Morumbi. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Esperando esse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, uma ótima sexta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.